Oi, pessoal do signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me chamo Ruth, vou fazer a tiragem para vocês agora, só mexer aqui um pouquinho. E as cartas começam a pular. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Capricórnio. Vamos aqui, o que que vocês estão passando por aí, Capricórnio? Tá forte o negócio. Porque por aqui eu vou contar para vocês, tá? Eu vou contar para vocês que o negócio tá fácil, não. Mas vamos que vamos aqui, tá? Tornar esse momento um pouco mais leve, um pouco melhor, né? E que a gente tenha um pouco mais de orientação para se guiar. Enfim, né? Eu sou meramente uma tradutora. Então vamos aqui, por favor. Oráculo para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu, no signo de Capricórnio. O que que eles precisam saber nesse momento? Vamos aqui. Nossa Senhora. Aqui, por favor. Uma carta. Crocodilo. Calma, fica aqui comigo. Crocodilo. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Capricórnio, para o oráculo. Mais uma carta, pessoal do signo de Capricórnio. As formigas de fogo quiseram pular aqui, ó. Mais uma carta, por favor. O colibri, o Nightingale aqui, no colibri. Mais uma carta. Eita, Lelê, tem muita carta querendo pular, querendo falar com vocês aí. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Capricórnio. Tarô, oráculo. Mais uma carta, por favor. O búfalo, maravilha. E no fundo do maço, a gente tem outra carta do elemento ar, o beija-flor, né? O beija-flor aqui. E o pavão, e. Nossa, muitas cartas aqui. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui para vocês, capricornianos da minha vida? Alguma coisa, algum desafio na vida, né? Algum processo antigo, um processo de. Até de um processo muito doloroso, né? Tá chegando ao fim. O processo está sendo, tá tendo. Como é que eu posso explicar isso para vocês? É como se agora vocês tivessem uma justiça sendo feita, tá? Uma comunicação para vocês, uma comunicação de onde vocês não esperam. Isso que é mais legal, é que assim, é de onde a gente não espera. A gente está tentando, né? Todo mundo tá assim, tá, gente? Se a sua vida, já eu falei para vocês domingo, né, no vídeo que eu gravei, você não assistiu, eu acho que o título era pra ser só uma leitura de aquário. Acho que foi isso. Depois, assim, eu até vou colocar na descrição que eu acho importante vocês assistirem também. Porque o que que acontece? Tá todo mundo passando por muitas coisas e a gente, né, por uma questão de sobrevivência, nosso instinto primordial mesmo, né? Tipo, sobrevivência, proliferação de espécies, essas coisas, né? A palavra não é proliferação, é preservação da espécie, isso aí, obrigada. A gente está precisando, muitas vezes, né? A gente fica, muitas vezes, tentando controlar todas as variáveis. Nossa, gente, as palavras estão. Esse Mercúrio retrógrado tá que tá. E eu não vou nem falar para vocês meus detalhes disso, porque assim, tá pegando numa área muito delicada na minha vida. Mas vamos aqui, né? E isso vai ficar um pouco mais intenso, porque o Sol entrou em Leão agora, então assim, isso vai ficar mais intenso, porque o Mercúrio está retrógrado em Leão, mas eu não vou adentrar nesses detalhes aqui, porque tem uns videozinhos por aqui no canal explicando por alto essas coisas. Mas, de novo, a gente nesse instinto de preservação, de sobrevivência, de auto, né, autopreservação, de auto-perpetuação, seria essa a palavra, da nossa espécie, a gente tem na nossa cabeça, né, a gente tem três partes do nosso cérebro. A gente tem o cérebro reptiliano aqui embaixo, a gente tem o córtex e o neocórtex, tá? O nosso cérebro ele tem essas divisões, essas três etapas, digamos assim. A nossa base aqui atrás, né, a base aqui na cervical, a gente tem essa parte muito antiga, ancestral, de memórias, de instinto, né? Como se a gente tivesse uma divisão até, vou colocar aqui de uma forma muito didática, tentar pelo menos, de ego e superego, né? É uma coisa bem psicológica para a gente entender, assim. Como se a gente tivesse essa parte aqui, né, mais instintiva. E quando a gente está falando sobre o cérebro nessa parte, a gente não está associando com isso, com a ideia que as pessoas propagam aí das teorias da conspiração sobre reptilianos. Não é isso que eu estou falando aqui. Pelo amor de Deus, para, respira e pensa aqui comigo e lê, né, e ouve de novo, salva esse vídeo para ver depois. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem um instinto, né, natural
de preservação de espécies, sobrevivência e tal. Então a gente tenta eliminar de todas as formas os predadores. A gente tenta eliminar qualquer coisa, né, do nosso organismo, isso é instintivo, qualquer coisa que possa ameaçar a nossa existência, né, a nossa sobrevivência, a nossa espécie. A gente possui isso de uma forma muito misturada, digamos assim, né, com a nossa inteligência, com a nossa forma né, de novo, o ego, o superego, né, e quando eu falo sobre ego e superego, eu não estou falando sobre é, coisas pejorativas, não é isso. E vocês são inteligentes, vocês sabem o que eu estou falando, tá? Mas o que que acontece? Esse instinto nosso primordial, lá de trás que a gente traz, todo mundo nasceu com, aí tem de série, né? Nasceu com, veio com. A gente fica tentando categorizar as coisas, né? E até muitas vezes também de uma forma maniqueísta. Ah, isso é bom, isso é ruim, coloca rótulos, né, nas coisas. A gente faz umas separações muito extremistas às vezes, né, do que é bom, do que é ruim e tudo mais. E, enfim. Só que isso acaba fazendo com que a gente não enxergue as infinitas possibilidades que o universo possui, né? Porque acreditem, o universo possui infinitas possibilidades. Senão você não estaria aí, eu não estaria aqui. Gente, o universo, a vida, né? O universo, a vida, a consciência cósmica, Deus, eu não sei qual é o termo que você queira utilizar para isso, é muito maior do que a gente, né? Muito maior, é muito superior da gente, muito maior do que o que a gente entende por verdades, né? Essas nossas verdades que a gente muitas vezes imprime, né, na nossa vida e propaga, enfim. Estou tentando chegar num ponto com vocês do seguinte. Às vezes a gente categoriza as coisas e a gente acredita que apenas isso vai trazer para a gente a solução. Só que a gente não está vendo todo o resto. A gente está aqui, ó, focado nesse ponto, a gente não está vendo o que está acontecendo no entorno. Por quê? Porque a gente tem uma visão limitada, a gente tem uma existência limitada, a gente tem, né, somos aqui, ó, carne e osso, humanidade, tudo mais. Que a gente foi feito para, né, esse tipo de coisa. E muitas vezes, devido à nossa luta natural pela sobrevivência, pela nossa, né, sobrevivência diária, que eu estou falando aqui, sobre, né, o nosso dia a dia, cotidiano e tal, a gente às vezes não conecta tanto com esse lado maior, sutil do universo. E isso faz com que a gente só enxergue o concreto, a matéria, o cartesiano, tá? E, de novo, eu não estou falando aqui que isso seja uma coisa para todo mundo. Até porque vocês sabem que as nossas leituras aqui, elas não são para todo mundo, né? Mas eu quero que você entenda, Capricórnio, que o que quer que você venha a receber enquanto justiça, e posso falar sobre isso, sobre justiça dos homens, sobre justiça divina, sobre processos justos de validação da sua existência aqui, vai vir, né? Pode vir e vai vir por pela minha leitura aqui, de lugares nos quais você não está prevendo. As variáveis não estão incluídas na sua equação. Basicamente, o que a gente tem aqui. Tem tantas coisas acontecendo, né, no externo, junto com esse processo todo. E se a gente ficar pausado, concentrado, congelado, como se fosse esse crocodilo aqui num único frame, né, numa única imagem, tipo, sabe, só aqui, tipo, só na sobrevivência, só nesse lugar aqui, até numa certa forma com tanto acesso, né, à água, a água enquanto nutridora, enquanto emoção, enquanto instinto de sobrevivência também, né, base para sobrevivência, a gente não vai ver isso aqui acontecer. A gente não vai ver essa explosão de luz, de possibilidades. A gente não vai ver essa comunicação que vem, ó. Olha a quantidade de pontinhos aqui, né? Essa poeira cósmica aqui toda sendo espalhada. A gente fica muitas vezes no cartesiano, e a gente com isso deixa de enxergar como que as coisas elas se dão, né? E quando acontece alguma coisa assim muito sutil, muito diferente, a gente também, por essa naturalidade, normalidade de categorizar as coisas, a gente fala assim, ah, isso foi um milagre, mas assim, tipo, foi uma exceção, como se não fosse possível viver coisas miraculosas todos os dias, né? Você está vivo, está respirando, isso é um milagre. Sem o seu controle, isso é um milagre. Você está aí, isso é um milagre. Você está tendo acesso a coisas que
Você pode nunca ter ouvido falar na vida, é só um milagre. Tem aquela frase que eu gosto muito. Gente, eu tô muito frasista nesses últimos tempos. Assim, se vocês assistirem os últimos vídeos, vocês vão ver todos os vídeos falando sobre frases, assim, essas frases motivacionais, mas não é aquela coisa papo coach quântico, não, tá? Eu não sou assim, não. Vocês sabem que eu não sou assim, não. Mas é aquela frase que diz assim: você pode viver a vida como se nada fosse um milagre, ou você pode viver como se tudo fosse um milagre. É basicamente isso, tá? Eu sei que muitas vezes, pela nossa luta diária, pela nossa busca pela sobrevivência, pela nosso trabalho, né? Principalmente Capricórnio, que trabalha tanto, né? E eu tô falando uma coisa que as pessoas não, as pessoas falam como se fosse uma coisa clichê, né? Mas Capricórnio é a cabra montanhesa que sobe a montanha. Eu já falei sobre isso para vocês. E quando eu estou falando sobre trabalho, não quer dizer exatamente carreira, profissão, não. Foi um trabalho sobre subir, né? O foco, a busca, a resistência, tudo isso. Então, Capricórnio entende tanto esse lugar e quantas vezes não existe de tantas, como é que eu posso dizer, tantos atrapalhos, sabe? Tantos atrapalhamentos, eu nem sei se essa palavra existe, para essa busca, para essa ascensão de vocês. Então, isso eu sei que desestimula, sabe? Mas o que eles estão querendo dizer para você aqui é: não foque, não se limite, não se feche a uma única possibilidade, não. Continue entregando o seu melhor, continue fazendo o que você sabe fazer, continue doando, não, o que você sabe doar. Ah, eu não sei doar nada, Ruth. Gente, doar ouvido para escutar a dor do outro, doar palavras sobre o que o processo do outro está sendo, né, como que o outro está sendo passando por aquilo ali, né, doar a nossa opinião quando a gente é solicitado, obviamente, né? Não façam isso se vocês não forem solicitados, vocês sabem. Doar tempo de qualidade, doar atos de serviço, doar atenção, doar, não sei, um like no meu vídeo, né? Doar, não precisa ser só dinheiro. Tem tantas coisas, né, que a gente pode doar. E com essa doação, a gente eleva a nossa vibração, que é a única forma de fazer com que o nosso coração eleve a vibração é quando a gente está nessa sintonia com o universo, tá? São muitas coisas que eu estou falando aqui, sei que são assuntos muito que a gente poderia aprofundar muito, e quem quiser aprofundar depois a gente pode conversar sobre isso, mas não limite, não limite as suas possibilidades a uma só. Ah, porque se eu tiver fulaninho de tal, Joãozinho dos Anzóis, eu vou ser feliz. Será? Ah, porque se quando eu tiver um emprego X, eu vou ser feliz. Será? Ah, porque quando eu for morar em tal lugar, eu vou ser feliz. Será? Tanta, é tão complicado condicionar uma coisa tão linda como é a felicidade na mão de terceiros, né? De coisas alheias a gente. Eu só dando uma ideia para você aí, para você pensar. Meu papel aqui é fazer você pensar, tá? Se você ainda não percebeu, é isso que eu estou fazendo por aqui. Vamos aqui, tarô, para o pessoal do signo de Capricórnio. O que eles precisam saber para essa leitura? E, gente, assim, nos últimos tempos tem sido difícil gravar, tá? Tem vizinhos muito barulhentos e toda hora tem interrupção, tem obra, tem isso aqui, tá? O Mercúrio retrógrado tá pegando legal na minha vida. Nem vou adentrar os detalhes para vocês, porque assim, mas eu tô aqui, ó. Não vou botar para vocês uma coisa, porque eu prefiro que a gente tenha esse crescimento autêntico, real, né? Não essa coisa, tipo, quadradinha, formatada. E nada contra quem quer quadradinho formatado, mas eu não estou aqui para isso nesse momento, pelo menos, tá? Como aqui, tarô, pessoa do signo de Capricórnio, uma carta, por gentileza, tem sido difícil gravar. Às vezes tem muitos barulhos interrompendo, então eu não consigo parar para gravar, porque eu nem consigo falar. Então, assim, tá? Mas eu tô aqui. Conte comigo aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu hype, manda esse vídeo para alguém. Aqui, tarô, pessoa do signo de Capricórnio, uma carta. Nove de paus, tá pesado, neguinho, eu sei. Nove de paus. Mais uma carta. Nove de paus é uma carta que tá. Parece que essa semana é uma semana de nove de paus. Assim, essas duas últimas semanas têm sido muito intensas. Essa semana chega a queimar na alma, né? Mais uma carta, por favor, para Capricórnio, tarô. Cavaleiro de paus, adoro.
Cavaleiro de Paus aqui, gente. Olha que carta mais linda. Olha quanta alegria tem nessa entrega, né? Nesse tambor sendo tocado aqui, ó. Isso aqui já é uma sugestão para algumas pessoas aqui. Mais uma carta, por favor. Interessante esse cavalo aqui. Me lembra aquele filme Cavalo de Fogo. Tá vendo aqui no cantinho? Me lembra aquele filme, não, aquele desenho, Cavalo de Fogo aí. Pode ser que você tenha, né? Goste desse desenho, tenha feito sentido para você em algum momento aí. Mais uma carta, por favor. Tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Oito de paus. Gente, estão vendo quantas cartas de paus? E vocês são elemento terra. Vocês estão vendo quantas cartas de paus aqui? Oito de paus. Oito de paus, ele fala, inclusive, de coisas atuando em outras dimensões, sabe? Para trazer o que você precisa. Tem coisas. Olha que coisa, né? O input, o insight que eu tive agora. É como se tivessem esses todos aqui, né? Esses paus aqui todos, se conectando em outra dimensão para acessar você aqui, ó. Você para receber. Você, como essa pessoa aqui começou. Mais uma carta, por favor. Essa carta do oito de paus, ela é muito linda para mim. Ela é muito essa coisa de multidimensional, tá? Das infinitas possibilidades que a gente está falando, né? Mais uma carta, por favor, para o pessoal do signo de Capricórnio. O Ás de Espadas. Aqui, olha só, vocês subindo a montanha, vocês acessando outros campos, vocês acessando é, visão, conhecimento, visibilidade, isso tudo sobre você, sobre a sua existência. Não tem a ver com o externo, não, é sobre você, que é um mais, tá? É um começo. Ás de Espadas. É um começo. Que muitas vezes precisa, né? A espada corta, precisa cortar com o passado, né? Com uma ideia interessante que a gente tem aqui nessa carta, a proporção áurea, né? Nessa escada. Parece um caracol. A proporção áurea. Tá tudo certo. E a gente estava falando sobre, gente, olha que coisa mais linda, a gente falando sobre coisas quânticas e tudo mais. Olha essa carta aqui. Olha essas cadeias de, né, de elementos. Olha esses cálculos aqui. Estão observando como está tudo interligado, como está tudo junto. E olha você simplesmente respirando, esperando receber, se conectando com essas coisas maiores, tirando os pensamentos pesados da cabeça, mandando embora que não serve mais, entendendo que tem muitas possibilidades para acontecer e que você está só subindo esses degraus aqui, essa escada. No fundo do maço, o que que a gente tem para vocês do signo de. Ai, adoro, gente. Olha o que que a gente tem no fundo do maço: 10 de ouros. Finalmente, né, amor? Elemento de vocês aqui, ouros, matéria, né? 10 de ouros, gente. Vida feliz, próspera, abundante, saúde plena, trabalho, carreira, realização, tudo isso aqui. Mas a gente precisa passar, né? Principalmente quando se trata de ouros, né? Que são mais densos, a gente precisa. Ui, desculpa o barulho, gente. A gente precisa passar por uma um aprimoramento, uma especialização, um aperfeiçoamento. As coisas precisam, né, se encaminhar para que isso tudo é, aconteça e consiga acessar o mais alto patamar das coisas, principalmente quando se trata de uma coisa tão relevante, quando algo que possa beneficiar e ajudar outras pessoas, tá? Então, para vocês, o signo de Capricórnio é isso. Eu espero ter ajudado. Por favor, comentem, compartilhem. Bota aqui para mim nos comentários se esse vídeo fez sentido para vocês. Um beijo grandão e tchau, tchau.